possível, amém? Gente, quem estiver sentado lá atrás, tem lugar aqui à frente, ó, tá bom? Tem bastante lugar aqui, você pode vir aqui, tá bom? A palavra de hoje diz assim, né? O tema dela é: não tenha medo, apenas creia. Quem precisa de um milagre aqui nessa noite? O Senhor vai te conceder, se você não tiver medo, né? Andar com o Senhor Jesus é um desafio, porque a gente vai ter que pisar. Muitas vezes ele vai dizer assim, né? Como ele falou para Pedro, né? Pedro estava lá no barco, e aí Jesus, olharam um fantasma andando sobre as águas, e aí Pedro: és tu, Senhor? Se for o Senhor, então diga que eu vou até o Senhor, né? E aí Jesus falou assim: então venha, Pedro. Então, muitas vezes, uma palavra só que o Senhor vai dizer para você, você tem que se firmar naquela palavra. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra do Senhor. Pega isso aí no teu espírito, porque às vezes você quer tantos milagres, você quer tantas coisas, mas só uma palavra que o Senhor vai falar hoje aqui para a tua vida que vai bastar para acontecer um milagre na tua vida, amém? Então abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu achei que você estava procurando na Bíblia. Você está olhando para mim? Compra uma Bíblia. Jesus falou assim, certa vez estavam reunidos os discípulos, né? Ele falou assim: aquele que não tem uma espada, compre uma. Então aquele que não tem uma espada, compre uma, abençoado. Está aqui, ó, a espada. Espada do Espírito. Marcos 5, 21. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Vai lá para o versículo 35 agora. E estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Levante sua mão aí, receba essa promessa. Não temas, crê somente. Diga: eu recebo. Tá bom? E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar.
Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer à menina. Fecha os olhos aí. Pai, em nome de Jesus, pedimos aqui a tua graça, misericórdia e revelação do teu Espírito Santo, Senhor, para que hoje, Senhor, as pessoas que estão aqui, Senhor, possam, e os que estão em casa, possam receber uma porção do teu Espírito. Aquilo que o Senhor, meu Deus, veio trazer, que é o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. E quando temos o Espírito Santo, temos a certeza que o milagre vai chegar. Pai, abençoa essas pessoas aqui e os que estão em casa, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Queridos, olha só. Quem quiser sentar aqui à frente tem lugar, tá bom? Quem está em pé lá atrás, pode se sentar aqui, tá bom? Olha só, quem é essa pessoa chamada Jairo? É um principal da sinagoga. A Bíblia não diz que ele provavelmente era um rabino, mas a Bíblia não fala se ele é um rabino. Mas ele é um chefe da sinagoga, ele é uma pessoa que tem autoridade lá dentro, uma pessoa que exerce o chamado de Deus para levar as pessoas até Deus. E interessante que, mesmo ele tendo essa função de autoridade, ele não consegue fazer algo pela própria filha. Queridos, Deus, Ele é Deus que opera através da fé. E os milagres que o Senhor fez há 2000 anos atrás, eles não cessaram. Apesar que existem ministérios que são sensacionalistas, sabe o que é isso? Eles creem que os milagres eram para aquela época e hoje não existe mais, né? Mas nós cremos que os milagres que o Senhor fez naquele tempo, Ele faz no dia de hoje. É assim que nós cremos, é assim que a gente prega, é assim que nós declaramos e continuamos, e insistimos, e batemos na porta, e insistimos com o Senhor, e pedimos, e clamamos, e imploramos, e fazemos ações de graças também na nossa oração. E as nossas petições são feitas ao Senhor, e oramos, e jejuamos, e buscamos. Agora, se o Senhor vai fazer, aí é com Ele. Amém, gente? Não é comigo. Nós não colocamos e não atamos fardos pesados, seja nos pastores ou em qualquer liderança dessa casa. Mas eles sabem que eles têm que declarar, eles têm que determinar através da fé que o milagre vai chegar. Essa é a nossa visão. Nós somos uma igreja que cremos no poder de Deus, que o poder de Deus se manifesta hoje na tua vida. E também você tem que exercitar a sua fé, você tem que colocar um pouco da sua fé, nem que seja pequena, né? Mas mesmo sendo pequena, nós temos que declarar que um milagre vai acontecer, e ele chega até a tua casa e agora, onde você estiver. Então, mas ele é uma pessoa ele é um religioso. O problema é que com o tempo a gente vai pegando os traquejos da fé. Agora eu estou falando a gente, aplicando a nossa fé hoje. E a gente pega os traquejos da fé, a gente canta os louvores, a gente diz aleluia, a gente até se envolve no trabalho de Deus, mas corremos um risco, porque fé é algo que nós não pegamos, é algo que nós não tocamos. Fé é algo que precisamos crer, acreditar. E muitas vezes em as lutas na nossa vida, e nós vamos deixando de acreditar nos milagres que o Senhor pregou. Talvez esse aqui seja um desses. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que está fazendo o trabalho para Deus, mas que deixou de acreditar. Talvez até prega a palavra, talvez até ministra a palavra, mas na hora de acreditar, de botar sua fé em ação, busca o recurso do homem primeiro.
Busca o médico primeiro, busca o advogado primeiro, busca, se a situação é financeira, vai buscar ajuda lá no banco, não crê naquilo que prega. Esse é o problema da gente ir se tornando maduro na fé. O maduro na fé, os pastores, os homens que estão no altar, eles têm que se policiar sempre. O líder de célula tem que fazer um check-up geral da sua vida sempre, porque senão ele se torna como Jairo. Ele fica uma pessoa que ele está lá trabalhando, mas ele já não crê mais naquilo que ele prega. Agora, esse homem tem algo de especial dentro dele. Ele viu que a coisa ficou difícil, ele viu que a situação com a sua filha estava à beira da morte. Então ele sabe aonde ele corre. Ele corre para onde? Aos pés do Senhor. E você que hoje talvez esteja tudo bem contigo, hoje não falta o pão na mesa, hoje você é uma pessoa próspera, as coisas estão acontecendo, você tem saúde na casa, tudo está regrado, tudo está uma bênção na sua vida. Agora, entenda uma coisa, talvez chegue um momento em que não tem como, porque o milagre, ele não se explica, e o milagre você tem que buscar diante de Deus, não é buscar o milagre no homem. Jairo então se prostra aos pés do Senhor, né, diante daquela situação, e a filha, ele sabe que ela vai morrer, né, e aí então ele chega diante do Senhor, e se prostra, se ajoelha, e diz: Senhor, vai até minha casa, e impõe a mão sobre a minha filha, para que ela sare, né? E aí Jesus está indo, mas Jesus, Ele é Deus, Ele não trabalha no meu tempo, Ele não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo dEle, e Ele faz conforme Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, no tempo que Ele quer fazer. E Ele então fica talvez algumas horas, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas Ele está indo, e no meio do caminho aparece uma mulher que está com fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia interna já há 12 anos. E ele está indo em direção da casa daquela menina, que também tem 12 anos. Duas gerações se encontrando ali. Uma senhora já, que naquela época, entenda uma coisa, a pessoa quando tinha a hemorragia, né, esse fluxo de sangue, a pessoa não podia nem ir na sinagoga, ela não podia nem entrar na oração, ela era uma pessoa excluída. Era assim que esta mulher se via. Mas ela disse assim: se somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela então toca no Senhor, e o Senhor está indo em sentido à casa de Jairo, e ele sente um toque, e ele diz assim: quem me tocou? E os discípulos dizem assim: mas Senhor, a multidão te aperta, como o Senhor vai dizer quem te tocou? Ele diz assim: não, alguém me tocou, porque de mim eu senti que saiu o poder de Deus. Sabe, o Senhor quer que você toque nele nessa noite, que você saia dessa fé que talvez você já desanimou, que talvez as lutas vieram tão ferrenhas sobre tua vida e você acabou desanimando. O desânimo pode chegar na nossa vida, sabia? Ninguém está atacando você por isso, mas entenda que quando vem algumas lutas, e são talvez em sequência, porque quando vem uma dificuldade parece que aumenta, e aquilo muitas vezes faz cessar a sua fé. Jesus então está indo, e aquele homem, eu fico pensando, aquele homem está indo, e ele está tentando empurrar Jesus. Não, Jesus, vamos para lá, vamos para minha casa. E chega na hora, Jesus agora vai dar uma palavra para o povo. Ele parou, alguém me tocou. Aí os discípulos começam aquele negócio e tal, e a mulher fica quieta, e a mulher não fala nada, e Jesus insiste: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude, poder de Deus.
E o homem está lá desesperado, a minha filha está à beira da morte, está à beira da morte. É como você, talvez você queira que Deus venha fazer algo na sua vida, que Ele venha transformar a sua vida, e nesse momento você precisa de um milagre, e você quer botar tempo para Deus, você quer botar tempo para o Senhor Jesus, mas entenda que Ele vai fazer a obra dEle no tempo dEle, amém? É no tempo dEle, não é no nosso tempo, entende isso? Então, ele está indo, mas ele para, ele prega, e o homem está desesperado, por quê? Porque naquele momento, a sua filha, ele recebe uma notícia. Olha o verso 35, estando ele ainda falando, né? Jesus estava ali falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, e disseram, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. A tendência da gente é agora, né? Se a gente tinha uma expectativa para o Senhor fazer um milagre, talvez venha alguém com uma notícia, e aquela notícia é tão difícil que você agora esmorece. Você já recebeu uma notícia que parece que tuas pernas tremem, parece que você desaba. É nesse momento em que o Senhor diz assim, não tenha medo, apenas creia. É nesse momento que o Senhor fala para você. No momento que você, parece que tudo está desabando dentro da sua casa, parece que chegou uma notícia horrível, você não esperava aquilo, e o Senhor está dizendo, não tenha medo, apenas creia. É isso que Ele fala para ele, né? Não temas, crê somente. É isso que o Senhor está falando para você aqui nessa noite, né? Entenda uma coisa, Jesus então, ele vai em direção à casa do Jairo. Ele diz assim, não, vamos para lá. Não sabemos quantos quilômetros ainda andando. Pense, alguém veio encontrar com Jesus para dizer essa notícia ruim, e aquele homem está indo, uma divisão dentro dele, de aflição, de angústia, de sofrimento, de um sentimento de perca da sua própria filha. Quantos iriam ficar prostrados, chorando? Não, ele agora não tem para onde correr. Talvez a situação seja você hoje, nessa noite. Você não tem mais para onde correr. Só tem que correr aos pés de Jesus. Ele então vai. E ele então, Jesus chegando até a casa do Jairo, verso 37. Diz assim, não permitiu que ninguém seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Porque é que Jesus, ele tinha um grupo de 12 discípulos, que se tornaram os apóstolos, mas ele tinha 3, porque esses 3, eu creio, que eram aqueles homens de fé, que estavam ao lado de Jesus, para o que deve é, amém gente? Estavam ali, homens de fé, homens que não se abalavam com notícias ruins, homens que acreditavam em Jesus. Então Jesus leva esses 3 homens e entra lá, e aí ao entrar naquela casa, olha só, ele não permite que mais gente entre, somente o pai e a mãe. Mas quando ele chega naquela casa, há um alvoroço. Tem um alvoroço lá dentro, olha só, verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Naquela época lá, era comum, chamavam algumas mulheres que chamavam-se as carpideiras. Não é para carpir terreno, não. Tá? Não tem nada a ver com carpir. Carpideira era um nome que se dava às mulheres que eram pagas e contratadas para chorar nos velórios. E aí eu fico pensando assim, Deus, tem gente chorando, e que não é um choro natural, não é algo da sua alma, porque, queridos, quando a gente chora, que a gente precisa de chorar mesmo, que é para lavar a nossa alma, amém, mas será que a gente tem chorado dessa maneira? Então aqui essas mulheres, elas estão ali chorando,
E o pior é que elas riram. Verso 40 diz assim: mas riram dele. Por que riram dele? Porque Jesus falou assim: ela não está morta, ela dorme. Jesus não estava dizendo que ela não tinha entrado em estado de óbito. Sim, ela já tinha entrado em óbito ali naquele momento. Jesus estava referindo assim que ela estava dormindo, ou seja, no sentido de que morreu e que está descansando. É isso que ele está falando, né? Porque a morte para o cristão, para o filho de Deus, é um descanso, amém, queridos? Tá? Quando a Bíblia fala muitas vezes de dormir, ele está falando de morrer mesmo. Só que as pessoas então zombaram dele, e tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou na casa. Existem pessoas que talvez estão fazendo parte do seu círculo de amigos e que não são tão bênção assim para você nesse momento. Não estou dizendo para você excluir ninguém, eu estou dizendo para você cuidar com o que você coloca para dentro da sua casa. Porque às vezes estava colocando pessoas para dentro da sua casa que são incrédulos, que não têm fé e vão acabar destruindo a sua fé e a fé da sua esposa ou dos seus filhos e familiares. Amém, gente? Fica na sua condição, fica no que você está, a decisão é sua. Porque há pessoas que, ao invés de botarem você para cima, botam você para baixo, querem arrancar você do reino de Deus, amém? São essas pessoas. Jesus não permitiu que entrassem na casa. Jesus não, esse povo aí fica lá fora. Por quê? Porque eles iam impedir o milagre de Deus. Você entendeu? Tem pessoas que elas têm tanta inveja daquilo que você tem, que talvez seja tão pouquinho, e mesmo assim ela tem inveja do pouquinho, e o pouquinho que você tem ela quer destruir, mas ela diz que é teu amigo. Sabe o que acontece? Você precisa, nesse momento, fortalecer a sua fé, e um dia, quando você estiver bem forte com Deus, então aí sim, você chama essas pessoas e prega para elas o evangelho da salvação e da graça do Senhor Jesus. Jesus então tira essa gente, entra lá e leva então os 3 discípulos com ele. E ele agora então vai dizer assim, ele vai falar uma palavra em aramaico. Não é que o nome da menina é Talita, né, que nem eu já ouvi aí. Não tem nada a ver, Talita, não, negativo. Talita cume, quer dizer, menina, levante-se. Só isso. Tem um vídeo para a gente passar aí, não tem? Está no ponto? Não me faça passar vergonha aqui hoje. Quando estiver bem no ponto, você me avisa. Tá. Então, olha só. Esse é um milagre, né? Você veja que Jesus, ele trabalha, estou terminando já. As mulheres estão na porta lá. Fica tranquilo que nós vamos tocar um louvor ainda. Pode subir a banda aqui, tá? Fica tranquilo, calma. Relaxa, tá? Porque diante de todos os milagres que aconteceram lá nesse encontro, o mais importante para mim e para você é a palavra que está sendo ministrada hoje à noite na tua vida. Tá? Depois você vai comemorar, vai comer um macarrão com maionese. Eu não sei o que você fez para sua esposa lá. Ou vão sair comer uma pizza, né? Não sabemos. Tá bom? Mas olha só. Uma das coisas que Jesus, na lei de Moisés, presta atenção aqui em mim. Calma, calma. Relaxa. Eles vão tocar o louvor ainda, calma. Aí chegaram cedo, nós chegamos aqui mais tarde. Falta 10, vou terminar 8 horas, tá bom? Fica tranquilo, tem mais 10 minutos aí. Depois vai fazer uma festa aqui, e as mulheres lá, segura a onda lá. Olha só, naquela época lá, na lei de Moisés, o sacerdote, ou seja, o homem de Deus, o profeta, ele não podia se achegar a morto, sabia? Ele não podia tocar em morto. Ele não podia tocar também numa mulher com hemorragia.
Não podia. Ele se tornaria impuro até o final do dia. E ele tinha que oferecer um sacrifício por ele também. Porque Jesus é judeu. A gente não pode tirar aquilo que ele é. Ele é judeu. Ele segue a lei de Moisés. Só que Jesus, ele veio para implantar nessa terra o reino de Deus. E ele veio agora não quebrar a lei, mas ele veio agora fazer com que tudo isso que as pessoas viviam, debaixo de tanta regra, de tanta liturgia, de tanta religiosidade, ele vem agora para transformar, para trazer vida e vida com abundância para a vida das pessoas. Então, aquela mulher que tocou nele, Jesus tinha que ficar impuro agora até o final do dia, mas ele é Deus, abençoado. Jesus é Deus. E essa criança então que ele toca lá, e agora ela vai ser curada, vai ser liberta, em nome de Jesus, e ela vai voltar à vida. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje aqui, te dar vida. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês agora e para todos sempre. Amém.